Malunguinho, Malunguinho, eu estou te chamando. Malunguinho, Malunguinho, eu estou te chamando. Existe aí um herói, já existiu um herói que você não conheceu. E agora vai ficar sabendo o que foi que aconteceu. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência os dois ofícios inclusos do juiz de paz do 3º Distrito de Igaraçu, de um dos quais consta que fora morto o chefe da quadrilha de Catucá, João Batista. A única documentação que a gente tem de Malunguinho é aquela escrita por quem foi acabar com Malunguinho. Não é uma documentação de quilombolas falando disso. Provavelmente Malunguinho também seria o título do líder do quilombo, do Catucá, né? Porque há registro de vários líderes, tipo João Gabão, João Pataca, João Bamba, né? Entre outros que a gente ainda está em pesquisa. Quem via no mesmo navio negreiro para as Américas, as pessoas, isso criava um laço muito forte, que não é brincadeira, né? A pessoa sobreviveu àquela viagem, então as pessoas que vieram no mesmo navio negreiro são malungos entre si. Malunguinho, ele foi um dos poucos, né, que há registro documental, que foi pedida uma certa quantia, né, se não me engano, 100 mil contos de réis, foi pedido pela cabeça dele. E não era comum, na época, pedir, botar a cabeça a prêmio de um simples marginal. Então, isso denota a importância e o incômodo que Malunguinho está sendo para a coroa portuguesa. Malunguinho era tido como marginal. Era tido como uma peça negativa dentro da organização do Estado de Pernambuco, né? Ele foi muito negativo. Na história você vai encontrar isso, na documentação histórica você nunca vai encontrar uma citação positiva de Malunguinho. A história foi escrita e atende aos interesses dos brancos, dos católicos que dominaram esse país, né? E que dominam até hoje ainda, infelizmente. Mas essa história de Malunguinho, ele agora demonstra com seu poder que ela vai transpassar essa barreira do limite da historiografia. Porque a gente entende hoje que ele é histórico e ele é divino. Ele está registrado na história, mas ele está na realidade de hoje, dentro da Jurema, conversando com a gente pessoalmente. "19 malunguinhos, catucando o passado, me embrenhei pela mata, Catucá, de Beberibe a Goiânia, quilombo vivo dentro de nós. Malunguinho, divindade, quilombola, rei da mata, nos terreiros, matéria e espírito, juremas enraizando outros futuros. Malungo, sangue afro-pernambucano, descendência guerrilheira, poesia, militância, negritude. Pelos séculos, a mesma luta aflorando outros negros. Malunguinho, mestre guerreiro! O que fez o quilombo, digamos assim, ser tão forte é a própria divisão das elites internas. Quer dizer, eu acho que a história do quilombo ela está ligada à história da Insurreição 17 e da Confederação do Equador. Não porque dependa dela, ela tem uma história própria. Mas, assim, o fato da elite pernambucana ter entrado em guerra entre si 2 vezes, e guerra contra o Império, facilitou as fugas.
Então ela está ligada à história maior. Quer dizer, é interessante. Isso eu acho que não dá para estudar hoje em dia, por exemplo, Confederação do Equador, né, por exemplo, assim, Independência de Pernambuco, sem menção ao quilombo do Catucá, porque era a grande ameaça. O quilombo do Malunguinho, ele existe, vamos colocar como ponto de partida a Revolução de 17, e ele prossegue com muitas investidas das forças do governo até 1835. Então, de 17 a 35, vários mucambos vão surgindo nessas matas, chamadas genericamente de catucá, ou seja, são as matas que existiam nos contornos do Recife, de Olinda, e se estendiam até o município de Goiânia. Então, nessa região é onde foram se estabelecendo diversos mucambos, que todos faziam parte desse grande sistema de quilombos chamado de catucá ou malunguinho. Naquele momento, né, não só o Recife passava por uma grande ebulição, né, política, mas o Brasil inteiro e o mundo, né? Então, houve a Revolução do Haiti, né? Na própria África, Cabo Verde e Angola, estava-se tendo ideias de separação de Portugal, né, e se vinculando ao Brasil. Então, essa ideia, ela estava muito presente, a ideia de libertação de Portugal, né? A ideia de libertação dos negros, ela é uma consequência das ideias revolucionárias que estavam vibrando no mundo inteiro, né, pós-Revolução Francesa. Então, você chega na independência, você percebe que já é um problema muito sério. Eles então começam a mandar tropas, juntar todo o exército que tem aqui. Quando termina de reprimir a Confederação do Equador, o Denis Silva junta todos os efetivos que tem e vai combater o quilombo do Catucá. Então tem uma diligência enorme, coisa como 1000 soldados, uma coisa assim, cerca as matas, tentando capturar todo mundo que tinha ali, mas mesmo assim não consegue. Não podemos estimar a quantidade de pessoas, né? Haja vista o percurso das matas de Bibiribe até Goiânia, né, na época, ser realmente de matas fechadas, né? É possível que algum dos quilombos tenham permanecido, né, até hoje, né? Porque nós temos a dificuldade de resgatar essa história. Contudo, existia pelo menos em torno, né, registrados pela documentação oficial, um pouco mais de 5 a 6 quilombos, né? E dependia muito assim, do momento histórico que o Recife estava passando. Malunguinho ou os malunguinhos estão inseridos no contexto da etnia Bantu, onde o culto aos ancestrais, não exatamente os orixás, mas os ancestrais mais próximos, é muito natural. As pessoas que tiveram essa convivência ou essa notícia da existência do malunguinho passassem a vê-lo também como um ancestral, como um parente, e como um parente digno de ser reverenciado, como um herói. E a gente sabe que é a reverência dada aos heróis familiares que transformou esses familiares em orixás. E Malunguinho é o único que desce nos terreiros como 3 falanges, uma como caboclo, uma como mestre e uma como Exu. Daí a reverência da gente por Malunguinho. Todo mundo que é juremeiro, todo mundo que cultua a Jurema Sagrada, cultua Malunguinho. Que revive após morte, né? Porque ele incorpora nas pessoas. É uma maneira de voltar para a terra e é uma maneira de firmar essa resistência do povo negro. Então, me preparei dentro da Jurema e na parte do orixá e venho cultuando o Malunguinho há todos esses anos.
basicamente 30 anos. Tanto na parte de Exu, na parte de caboclo e na parte de mestre. Ele é responsável pela abertura da Jurema. Não existe um juremeiro que, ao abrir seus trabalhos de Jurema, não cante para Malunguinho. Como Exu, porque ele vem abrindo, ele vem desbravando, ele vem trazendo toda uma mensagem de cuidado com a casa, de zelo pelo trabalho religioso. Malunguinho, meu labor, o labor da mata. Malunguinho, Malunguinho tem essa conotação de ser uma entidade como um pajé de uma Jurema, como um chefe de uma Jurema, aquela pessoa que não só cuida da abertura da casa, como do seu cerimonial. Então Malunguinho vem junto com os índios, Malunguinho vem junto com os caboclos, aqueles índios de mata, aqueles caboclos que tinham por condição de desbravar vários caminhos. Não existe força afro-ameríndia que se disfarça de Malunguinho, porque Malunguinho está inserido nesse contexto, no contexto do caboclo, no contexto do índio, pelo conhecimento das folhas, pelo conhecimento das tribos, pelo conhecimento dos caminhos. Malunguinho, como mestre, sendo conhecedor das técnicas de guerra, de defesa, Malunguinho também era conhecedor das ciências de cura, a ciência das folhas, do cuidado, do saber com as folhas, de como curar uma mordida de cobra, como cuidar uma enfermidade. E hoje, na espiritualidade, Malunguinho traz para as pessoas, os consulentes dos terreiros, o banho de erva. Qual a erva necessária para um problema de saúde, seja ele espiritual ou material? Quando incorpora Malunguinho, a energia é muito diferente. Eu acho que a vibração espiritual que Malunguinho passa é indiscutível, sabe? A gente não consegue encontrar uma palavra X para definir isso. É muito forte. Vamos dizer assim, chega a ser algo supremo. Só quem conhecia Malunguinho era quem cultuava ele. E só conhecia ele enquanto uma divindade patrona do culto da Jurema. Não como um ser histórico, um líder quilombola que viveu, que lutou, né, que desbravou nossas terras aqui. Ver Malunguinho hoje como um herói é uma coisa recentíssima. Assim como se resgatou a figura de Palmares, e esse resgate de Zumbi como um herói é muito recente, tem 20 anos, se muito. Catucá e Malunguinho, bem mais recentemente também, ele é redescoberto pelos historiadores. Hoje, a comunidade negra, a comunidade afrodescendente pernambucana, está assumindo a figura do Malunguinho como um dos seus heróis. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei. Nós fizemos, no ano de 2007, um fórum, uma audiência pública, onde vieram várias representações de diversos segmentos da religião matriz africana. Nós fizemos uma celebração aqui e surgiu dessa audiência pública e uma ideia de ter uma lei estadual que pudesse marcar aqui em Pernambuco. Então ela é uma lei que está em vigor, estabelece dos dias 12 a 18 de setembro de cada ano essa semana da vivência da prática da cultura afro-africana voltada para Malunguinho, e a obrigação do Estado prover nessa semana fazer atividades para reconhecimento da prática da história da África, da história dos negros aqui no Brasil, da história dos quilombolas em Pernambuco. A partir do momento que o Estado cria uma semana da vivência e prática da cultura afro-pernambucana, o Estado está criando mais um espaço de empoderamento do movimento dentro das escolas. Então, o grande objetivo nosso é esse, é trazer à luz, dizer que não só tem Zumbi, tem Malunguinho, tem João Bamba, tem João Pataca, tem Adão, né, tem Badia, tem uma gama de negros que necessita de um reconhecimento realmente oficial do Estado. Na realidade, esse país tem uma dívida histórica
com o povo negro. Isso aí é 1/10 do milésimo que o povo ainda tem que conquistar. Não foi nenhum favor, nenhum favor. É muito pouco para o que o país nos deve, é nada. É uma gota no oceano. É com muita fé, é com muita fé, é com muita fé, é com muita fé. A coroa me cobre, a coroa me cobre. É com muita fé, com muita fé, é com muita fé, com muita fé. A intenção do Kipulpa é congregar pessoas em torno de Malunguinho, né? E sem limitações. O Kipulpa Malunguinho é o exemplo da diversidade cultural que é vivenciada, né, aqui em Pernambuco. Essa é uma oportunidade única, meu filho. E tomara que vocês, jovens como são, possam aproveitar disso como lição de vida e como conhecimento de uma história vivenciada aqui. Não a história que os outros nos contam. Essa é a nossa história, a minha história, a tua história. A história de cada um de nós. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei. Goiânia, Itamaracá, Igaraçu, Araçoiaba, até Imacaparana. O Malunguinho dominou de Olinda até Goiânia. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei. Ele foi muito perseguido por não adotar o sistema, mas a gente adora o Malunguinho, rei da Jurema. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei. Malunguinho é rei para mim, Malunguinho é rei.